Oi, gente. Eu trago várias novidades sobre o caso Silvio Almeida e é sempre importante, nesse momento, as pessoas exercerem aquela ponderação. Inclusive, teve gente dizendo, teria a mesma ponderação e presunção de inocência se fosse uma pessoa da direita. Por minha parte, sim. Não é uma questão ideológica, a presunção de inocência sempre existe. Agora, se avalia evidências. Por exemplo, o Bolsonaro tinha e tem a presunção da inocência no caso da pandemia. Só que a CPI da pandemia chegou à conclusão de que ele era culpado de diversos crimes. Inclusive, nós vimos um vídeo do Bolsonaro falando contra vacinas. Então, nesses casos, a presunção da inocência que ele tem do ponto de vista jurídico fica mais fragilizado na opinião pública, porque as evidências são muito contundentes. No caso do Silvio Almeida, estamos ainda nos depoimentos, mas a situação dele vai ficando cada vez mais difícil e eu vou mostrar para vocês por quê. O ex-ministro, eu vou trazer várias notícias. O ex-ministro Silvio Almeida deverá ser ouvido em outubro pela Polícia Federal em inquérito que apura denúncias de assédio. O inquérito foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, que já colheu depoimento de algumas das mulheres que acusam o ex-ministro de assédio sexual e moral. Então é importante entender que esse trânsito tem uma investigação da Polícia Federal e isso deve ir, né? Foi autorizado pelo Supremo, pode ser que seja julgado no Supremo, isso ainda está sendo avaliado. A notícia mais explosiva que aconteceu aí, acho que foi ontem, né? Isso aqui é do dia 21, né? Então é de ontem, né? Deixa eu ver aqui, de ontem. É que uma ex-aluna diz ter sido apalpada por Silvio Almeida dentro da faculdade. Diz a aluna, ele colocou as mãos nas minhas pernas com vontade e foi subindo. Assédio sexual, diz ex-aluna de Silvio Almeida, ex-ministro não comenta. Isso está na coluna do Guilherme Amado, e é importante entender que o Guilherme Amado do Metrópole está se noticiando isso, significa que ele teve acesso e conversa com essa aluna que deu esses detalhes. Eu vou dar os detalhes sobre isso mais à frente no vídeo. É a acusação da aluna. Ainda não há comentário do Silvio Almeida sobre essa acusação mais recente, né? A gente vai chegar lá. Acusado de assédio moral, um ex-secretário de Silvio Almeida foi demitido pela ministra. O nome dele é Cláudio Augusto Vieira da Silva, que ocupava o cargo de secretário da Criança e do Adolescente, né? Ele foi acusado de assédio moral, é diferente de assédio sexual. Ambos são graves, mas enfim. Assédio moral tem a ver com ofensas, ameaças, uma coisa... perseguição ou alguma variação desse sentido, né? E ele já foi demitido, né? Ele já foi demitido pela nova ministra dos Direitos Humanos. E a Polícia Federal enviou para o Supremo apuração sobre denúncia de assédio contra Silvio, né? O ex-ministro, isso aqui é importante, ele perdeu o foro privilegiado após ser demitido do cargo, mas a Polícia Federal quer uma avaliação do Supremo no caso, sobre em qual instância a investigação deve tramitar. Ou seja, ele como ministro, ele tinha direito ao foro privilegiado, a ser julgado no Supremo. Ele perdeu isso, mas ainda existe uma dúvida se isso será ou não será julgado pelo Supremo, tendo em vista que parte das acusações dele foi no exercício do cargo de ministro, não é? Aí isso coloca uma dúvida jurídica. Eu não sou advogado, então não cabe a mim especular sobre como é que o Supremo vai decidir. Se isso vai para a primeira instância ou se vai ser julgado de fato no Supremo. Não sou a pessoa mais adequada para avaliar isso daí. Bem, sobre a tal da ex-aluna na reportagem do Metrópolis, na coluna do Guilherme Amado. Uma ex-aluna, né, de Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos, afirmou a coluna, ou seja, ela afirmou a coluna do Guilherme Amado. Ou seja, o Guilherme Amado ouviu ela diretamente, não é ouviu falar. Ele falou com ela. É isso que ele está afirmando. E é importante que o repórter, quando ele faz isso, ele está, de certa forma, ele se responsabiliza por isso, né? Mas vamos lá. Afirmou a coluna que sofreu assédio sexual do então professor em 2017, quando estudava Direito na Universidade de São Judas, em São Paulo. Almeida foi demitido do governo nesse mês, depois da coluna revelar que o então ministro é alvo de denúncia de um suposto assédio sexual, inclusive contra a ministra da Igualdade Racial. No caso da ministra da Igualdade Racial, inclusive, como ela também é ministra e ele é ministro, isso poderia ser classificado como importunação sexual e não assédio. Mas tem dúvidas sobre isso, porque parece que parte do orçamento do Ministério da Igualdade Racial passaria pelo Ministério dos Direitos Humanos,
e é possível que ele tivesse uma posição hierárquica superior a ela em determinado sentido. Então isso daí também é nebuloso. Mas enfim, vamos seguir. A mulher deu entrevistas à coluna em 2 ocasiões, na quinta-feira e na sexta-feira, dia 20, né? Sob a condição de anonimato por temer retaliações. A ex-estudante enviou à coluna prints de conversas de 2022, nas quais abordou o episódio com outras pessoas, provando que o episódio aconteceu e ela está usando isso como prova, né, de que ela falou com outras pessoas sobre isso, né, na época, né? Enfim, em outros momentos, né? Também encaminhou conversas que manteve com Almeida no fim de 2016, quando então professor de filosofia do direito passou a ser orientado em um projeto de iniciação científica, do qual ela diz ter desistido após o suposto assédio. Ou seja, ela teria desistido da iniciação científica, segundo ela, por causa disso. Por causa da desistência, ela perdeu uma bolsa de estudos referente a 40% da mensalidade. Ela está alegando que teve uma perda do ponto de vista financeiro, né? De acordo com a ex-aluna, um assédio ocorreu no início de 2017 em um café dentro da faculdade à noite, período em que ela cursava Direito. A ex-aluna e Almeida faziam uma reunião de trabalho sobre o projeto de iniciação científica, um ao lado do outro. O café estava cheio, segundo o relato. Lembrem-se que isso daí lembra muito o relato de Aniele e lembra muito o relato de Isabel também. Um teria acontecido numa reunião, o outro teria acontecido num restaurante, né? A coisa da mão na perna e saia. Tem muitas coisas semelhantes. Alguns podem dizer que essas mulheres estão copiando os relatos das outras. Enfim, para mim soa mais como o estabelecimento de um provável padrão, que, claro, precisa ser investigado, né? Isso aqui não é definitivo, mas sugere responsabilidade, né? Pelo menos me parece. Certeza eu não vou afirmar. Ela diz: eu e o Silvio Almeida estávamos no café conversando sobre o projeto de iniciação científica quando ele colocou as 2 mãos nas minhas pernas com vontade e foi subindo o máximo que conseguiu enquanto falava normalmente. Eu estava de saia, me afastei, fiquei muito aflita, fui embora, nem assisti a aula naquele dia e pensei em largar a faculdade. Foi assédio sexual, senti vergonha, me senti pequena, uma decepção enorme, foi bem horrível. Disse ressaltando que não houve consentimento para os toques e acrescentou: tenho muito medo do que poderia acontecer se estivéssemos em um ambiente fechado. O relato da ex-aluna referente a 2017 não é a primeira denúncia de suposto assédio sexual por parte de Silvio Almeida contra estudantes da São Judas. No último dia 16, a coluna mostrou uma outra ex-aluna que disse ter sido assediada por ele em 2007. Ele me puxou e me beijou. A repórter Laís Martins entrevistou outra ex-aluna que relatou ter sofrido assédio em 2009, quando então o professor a telefonava e insistia para que tivesse um encontro. É importante entender que no de 2009, ele estaria, segundo a aluna, sugerindo que a nota dela dependia do encontro. Ou seja, ela teria notas melhores se ela saísse socialmente com ele, numa troca de favores. Ela se negou e isso teria tido uma repercussão negativa na nota dela. Ele teria usado a questão da nota como chantagem. É isso que a aluna diz. Mas enfim, o repórter Matheus Leitão informou que estudantes alegam que Almeida tentava obter favores sexuais em troca de melhorar as notas das alunas nas provas. Enfim, o que eu falei e aí mais detalhado. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso? Não dá para ter certeza, porque tem aquela coisa que o povo diz que tem desafetos e tal, mas as evidências, os prints, os depoimentos vão cada vez mais solidificando o que as supostas vítimas estão dizendo, né? E eu tendo a acreditar nelas, me parece mais provável nesse momento. Claro que eu posso ser persuadido a mudar de ideia se aparecerem outras evidências, se a investigação da Polícia Federal mostrar uma outra direção, né? Por exemplo, vamos levantar uma hipótese aqui que hoje me parece pouco provável, mas a investigação descobre uma série de orçamentos e tal, que a briga dele com a Aniele tinha uma outra característica, né? Tinha a ver com recursos e tal, e aí não tinha a ver com isso. E essas alunas e tal são pessoas que aproveitaram isso, assim como o tal do sociólogo, para ir em cima dele quando ele está por baixo, para, enfim,
ventilar suas insatisfações outras com ele. Ele teria dado a nota baixa, dificultado e tal. Então, é possível que essa narrativa que a defesa do Silvio Almeida tenta construir, ela pode se confirmar? É possível. Mas é provável nesse momento? Me parece que não. Mas, como existe essa possibilidade, nós vamos aguardar as investigações, vamos aguardar a indicação aí do julgamento, se acontecer no Supremo, porque aí a gente tem a prudência, não é? Diante de que estamos falando de relatos. O caso do Bolsonaro e o caso de outros casos que a gente já citou aqui do Pintou o Clima, que aí é uma fala, eu disse inclusive na época, uma fala horrível do Bolsonaro, mas é só uma fala, não significa nada além disso, indica algo medonho sobre o Bolsonaro, né? Agora, quando eu falei dos crimes da pandemia, por exemplo, de falar contra a vacina e tudo mais, as evidências são muito contundentes. Nesse caso, as evidências existem pela acumulação de depoimentos, pelos prints e tudo mais, mas ainda não são definitivas. Mas, ao meu olhar, são bem fortes contra o ex-ministro, viu? A quantidade de relatos, né? E vamos ver se no julgamento essa também vai ser o juízo, né? A conclusão dos magistrados. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.